aquilo que a Constituição diz. E a gente está limitado à Constituição. A gente não pode atuar fora dela, né? Então, faça essa provocação, porque lá na frente eu vou explicar por que essa independência é importante. E uma outra coisa muito importante, Marcos, essa diferença que você faz de atividade e fim social. Uma entidade beneficente de assistência social, ela é entidade beneficente de assistência social por si. Ela nasceu assim. Esses são os objetivos que ela escolheu para ser. Não é o Estado quem determina se ela faz ou não. Obviamente, o conceito de entidade beneficente de assistência social, e existe essa discussão grande de lei, o que pode regulamentar ou não pode, porque a Constituição veio e falou assim, olha, você é entidade beneficente, para usufruir de um direito de não recolher tributos, no caso, contribuições sociais, você tem que cumprir determinados requisitos em lei. E é essa lei que gera toda essa confusão. O Estado querendo arrecadar e criando leis para fazer a política pública que ela quer, e muitas vezes a Receita Federal não está nem aí, ela quer arrecadar só, única e exclusivamente. Por quê? Porque não se tem essa importância da atividade com que se faz, as entidades fazem, eles acham simplesmente que não pagamento de imposto. Se você pega os maiores devedores da Receita Federal, tá lá, primeiro lugar é uma instituição de educação do Sul, a outra é o Mackenzie, a outra... Não, pera, eles não são devedores da Receita Federal. Eles não recolhem, o Estado não tem o direito de cobrar isso deles, tá? Essa é uma grande discussão importante, que acho que essa introdução faz necessária, e para explicar que o certificado nada mais é do que um certificado. É um atestado que você cumpre esses requisitos. Mas não quer dizer que com o certificado você passa a ser. Não é o que a gente chama de direito de constitutivo. Não, você já nasceu assim. É seu direito. E é importante, eu vou só explicar um conceito jurídico aqui, que a imunidade é diferente da isenção. A isenção é eu, Estado, te isento, te falo que você não precisa pagar X impostos por causa disso, disso e disso. A imunidade não. O Constituinte lá atrás falou, essas atividades aqui são tão importantes, mas tão importantes, que o Estado não pode interferir. Tem um viés aí, positivo e negativo. Positivo no sentido de incentivo para que nós, população, pensamos em fazer algo nesse sentido, ou seja, atuar. Então, existe um viés positivo, mas existe também um viés negativo, no sentido de Estado, não interfira. Você não pode interferir. Você tem o direito de, no máximo, fiscalizar. Você tem que fiscalizar para ver se a Fundação Kovacs Júnior está efetivamente fazendo aquilo que ela se propôs a fazer. E se o que ela se propôs a fazer é beneficente nos termos da Constituição. Essa é a questão que hoje é a grande questão, tá? E aí, Marcos, posso entrar até um pouquinho mais e um pouco contextualizando a parte jurídica, que é, como eu falei, essa questão está toda voltada para o tributário, infelizmente. Depois de determinadas mudanças legislativas que interferiu no modo de atuação, principalmente de educação de saúde e de assistência social, isso é uma pena. Por quê? Porque também eu falo, se tivesse interferido mais nas instituições de assistência social estrito sensu, essa discussão tinha ganhado outro relevo, mas ela ficou focada na saúde e na educação. Então, enfim, mas depois de algumas modificações da lei, as entidades se insurgiram contra essa lei, que determinava 100% de gratuidade, no caso educação e saúde, ou que fazia essa compensação no sentido, olha, se você deixa de recolher 100, você pode usufruir de 100 de benefício fiscal, benefício entre aspas, não se trata de benefício, se trata de um direito. E aí a gente diz, não, pera, eu tenho direito, porque eu tenho direito, independente daquilo, o quanto eu gasto, ou o quanto eu tenho esse direito, é meu, o Constituinte lá atrás determinou. Se você quiser, quebra a Constituição, faz uma revolução e muda, mas eu tenho esse direito, tá? E lá atrás se deu esse direito por saber da importância dessas instituições. Então, mas começou-se a discutir qual é o tipo legislativo que se regula essas condições para que as entidades beneficentes tenham direito a essa imunidade,
E essa ação durou 20 anos. Tá? O nosso judiciário, essa foi rápida, 20 anos, foi coisa tranquila. O julgamento demorou tanto tempo, mas tanto tempo, que só a sessão final, a última sessão, porque o julgamento, o processo fica parado ali, etc., ninguém faz nada, os ministros ficam ali sem fazer nada, aí chega um determinado dia, ele é posto para pauta, e aí começa o julgamento. Vai lá o relator, dá o voto dele, e aí os ministros podem pedir vista, podem não pedir, podem votar, podem discordar. Só essa última sessão, a sessão de julgamento, demorou 3 anos. Nessa morreu Teori Zavascki, que era, ministro Teori Zavascki, que era o relator que divergiu do voto do ministro Joaquim Barbosa, e aí virou outra ministra, Rosa Weber, para dizer aquilo que a ministra, que o ministro Teori quis dizer. No final das contas, teve mais recursos para falar assim, o que os ministros quiseram dizer, falaram esse tempo todo. Foi juntado um recurso, juro, que eram de 3 páginas para falar assim, está aqui o áudio do que os ministros falaram. Você colocou em papel aquilo que o ministro não disse. Foi uma confusão ao ponto de ainda não ter terminado essa ação, tá? Ainda existe ainda mais um recurso pendente que define essa questão. De toda forma, com base nesse julgamento, a gente teve algumas definições. Essas definições que para a gente aqui são importantes para a gente não se alongar. Primeiro, saúde e educação estão dentro de assistência social. Ponto. Por quê? Porque você pega os objetivos da assistência social, no 203 ali da Constituição, não fala expressamente em educação e saúde. Então, o Estado vinha, se não fala expressamente, então eu vou te cobrar escola. Roberto Fragoso, meu amigo aí, eu vou cobrar do Roberto Fragoso a escolinha dele lá, porque a educação, para mim, não é assistência social. E aí teve que se fazer uma interpretação, essa interpretação exata que o Marcos falou. Artigo 6º da Constituição, para interpretar a assistência social como algo muito maior do que estritamente aqueles objetivos específicos do artigo 203 da Constituição. A Constituição, ela é interpretada de maneira sistêmica, não é um artigo específico, em tudo aquilo que ela quer nos mostrar. E isso que ela quer nos mostrar que é a partir de agora, a nossa tarefa. Mostrar que o terceiro setor, mostrar que as entidades beneficentes é muito maior do que a Lei 12.101. Então, definiu-se que a Lei 2.101, para quem, enfim, não tem de cabeça, é a Lei do SEBAS, que dá o certificado de entidade beneficente. Então, definiu-se que saúde e educação estão dentro do conceito mais amplo de assistência social e, principalmente, definiu-se que gratuidade, 100% de gratuidade, não é necessário. Para eu dar para alguém, eu preciso retirar de quem tem. Esse é um conceito básico. Eu preciso tirar de quem tem para dar para quem não tem. Pode ser por meio de doação? Pode ser. Se eu conseguir doação suficiente para promover a minha atividade filantrópica, a minha atividade ao socialmente mais vulnerável, e isso é muito importante, a nossa atividade ela tem que ser focada para o socialmente mais vulnerável, para o mais carente. Não é para qualquer pessoa, não adianta nada eu ter uma instituição de saúde que dá 100% de gratuidade para atender, mas atende todo mundo de Alphaville com dinheiro. Mas eu sou sem finalidade lucrativa, eu atendo 100%, não cobro de nada. Bom, mas você atende quem precisa? Não. Então, aí também está uma definição que o STF falou. Eu não tenho problema em cobrar. A minha questão está na outra ponta, quem eu atendo. Então, isso foi uma definição muito importante, principalmente primeiro, para as instituições de assistência social, estrito sensu, aquelas que estão definidas na LOAS, na Lei Orgânica de Assistência Social, que são, enfim, os asilos, apesar que o asilo está na Lei 2021, mas os asilos, os dependentes químicos, a promoção do trabalho, etc, etc. Essas instituições até ontem não poderiam cobrar. E elas sobrevivem como? Elas sobreviviam de subvenções do poder público, e aí o Marcos sabe melhor do que eu a dificuldade de você conseguir isso, de você conseguir se adequar a toda uma legislação municipal, a TCND, etc, 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 ou de doação. Existe agora uma discussão importante sobre doação no Brasil, porque estamos em meio a uma pandemia. Mas até então, quem doa? Nós não temos poucos benefícios fiscais para doação. Então, essa foi uma definição importante. Com base nessa definição,
o STF, isso no final de 2019, a gente teve essa definição, foi quando até a gente conversou, né, Marcos? Nossa, teve uma reviravolta no setor. Aquele cliente seu que tinha uma instituição que atendia carente no Rio de Janeiro, que dava aula de boxe, mas eventualmente cobrava pelo boxe, mas atendia uma comunidade gigantesca por meio do esporte na comunidade do Rio de Janeiro, ela passa a ter uma possibilidade. Aí eu falo, Marco, ela faz atividade. Eu falo, não, pelo amor de Deus, é o que eles fazem, é o que eles sabem fazer. Eles atendem a comunidade. Se não tem eles na comunidade, a comunidade seria outra. Só que se ela for pegar estritamente pela Lei 12.101, ela não teria direito ao certificado. E ela era obrigada, por exemplo, a pagar a cota patronal, eventualmente do professor que estava lá dando aula para a comunidade. Pagando, né, o salário, a cota patronal sobre o salário desse professor. E aí que veio as nossas possibilidades. Essa é uma. Outra definição muito importante que o STF tomou foi que as contrapartidas, elas não podem ser determinadas por meio de lei ordinária. E aí vem o advogado com essa tecnicidade toda. Não, eu vou tentar ser simples. Lei ordinária é aquela lei ordinária mesmo, a mais comum. Aquela que do dia para a noite vem lá, lei dizendo determinado que a gente precisa fazer tal coisa. Que, inclusive, essa lei ordinária pode ser feita por meio de medida provisória. O presidente da República vai lá, numa canetada, ela muda tudo. Depois tem que passar por uma aprovação do Congresso, etc. Mas o quórum é mais fácil de ser aprovada. São as nossas leis do dia a dia. O STF disse que não pode ser essa lei. Por quê? Porque não pode ficar a vontade do poder público alterar. Então, imagina, hoje eu tenho uma instituição né, de educação, hoje a lei me obriga a dar 20% ou 25% de bolsa, amanhã o Estado fala que é de 50%. Sim, o Estado já fez isso, tá? O ensino superior, lei do FIES, obrigou que quem aderisse ao FIES tinha que dar 50% de bolsa. Isso é expropriação. Isso é expropriação, na minha opinião. SUS, para mim, hoje, a Lei 12.101 determina que para você ser entidade beneficente de assistência social na área da saúde, você tem que atender 60% de SUS. Eu atender 60% de SUS não está mais claro do que é o Estado interferindo no modo como eu quero atuar. Existe outra possibilidade de atuar? Até existe, nos outros 40%. Porque em 60% da minha atividade, eu sou obrigado a cumprir aquilo que o Estado quer, que é atender o SUS. Mas o SUS não é importante? Eu não acho que o SUS não é importante. O SUS é conceitualmente, talvez, o maior sistema de saúde do mundo. A questão é que o Estado não pode me obrigar, eu, terceiro setor, a fazer uma atividade que ele deve prestar. Se o Estado me paga para fazer isso, então se a tabela do SUS fosse suficientemente boa, não existe a menor dúvida que as entidades iriam atender. E como eu acho que hoje elas continuariam atendendo, porque principalmente na área da saúde, a instituição de saúde nasce para cuidar das pessoas. Então, se o Estado pagar R$1, pagar 10, ela vai continuar e vai se virar, porque esse é para isso que ela foi nascida. Tá? Na instituição de saúde, porque vem lá da Santa Casa, tem um histórico muito legal em relação a isso. E é isso que o STF definiu. Olha, essa contrapartida, esse bolsa de estudo que você me obriga, esse SUS que você me determina, não pode ser por lei ordinária, porque senão eu não tenho segurança jurídica nenhuma. Hoje você está me falando que é 20%, amanhã é 50%, eu quebro. Hoje, por meio de uma medida provisória, hoje o presidente muda de 60% em meio a uma pandemia para 90%. Isso é expropriação. Então, isso que o STF quis dizer. Mas, ao mesmo tempo, ele permitiu que isso possa ser feito por meio de lei complementar. Na minha opinião, isso ainda continua sendo inconstitucional, porque a Constituição determina quem é uma entidade, quais são. Ela não determina, ela não conceitua, mas ela nos dá parâmetros para que a gente possa ser uma entidade beneficente de assistência social. De toda forma, eu discordar do STF, sou só eu discordando do STF. Hoje existe uma tese posta dizendo que, por meio de lei complementar, o Estado poderia me pedir algo em troca, tá? Essa lei existe hoje? Não, essa lei não existe. Ela é super difícil de ser. Como eu disse, ela demanda um quórum qualificado, que é mais difícil de existir. Bom, na prática, essa lei complementar seria o famoso artigo 14 do CTN,
que serve mesmo para as instituições sem finalidade lucrativa, independente de ser beneficente, tá? De mera, uma instituição aí, um sindicato, por exemplo, não precisaria pagar imposto, enfim, a mesma coisa. Então, mas, contextualizado, 3 meses depois, o STF existiam outras ações declaratórias para julgar a atual lei, porque essas ações declaratórias antigas eram de uma lei antiga. Então ficou a gente, juristas aqui, jurista não, mas enfim, advogados discutindo. E aí? E agora? Vai valer para a nova lei, mas não vai valer para a nova lei? E aí veio o STF julgou a nova lei. Então, eu vou tratar rapidamente aí dos 3 setores e dar as possibilidades, até porque o nosso tempo também já está mais próximo do final. Mas o que o STF julgou? Primeiro, eram 2 ações. Uma que tratava de educação e assistência social e uma que tratava só de saúde. Ambas foram julgadas no mesmo... Iniciou-se o julgamento virtual no mesmo momento. O julgamento virtual, até em função da pandemia, a pandemia tinha acabado de começar, o relator coloca o voto dele, e com base no voto dele, os outros ministros acolhem, não acolhem, enfim, pedem vista, etc, etc. A União pediu, olha, não julgue isso. Por quê? Estamos numa pandemia, isso vai dar problema, as instituições não julgue isso. O que aconteceu, em breve resumo? Assistência social e educação foi julgado. Foi julgado para considerar o quê? Para considerar que bolsa de estudo e gratuidade 100% que determina a Lei 12.101 é inconstitucional. Você, Estado, não pode me pedir. Então, isso está pacificado hoje. Hoje já não tem mais dúvida. Da saúde, eles pediram, o ministro Gilmar Mendes, que era o ministro relator, ele recolheu e não terminou o julgamento um dia antes. Imagina o caos que seria falar em meio a uma pandemia que as instituições filantrópicas, que correspondem a muito mais de 50% dos hospitais, não teriam que mais atender o SUS. Então, eles seguraram, mas com base nos julgamentos antigos, com base nos julgamentos que vem seguindo o STF, os 60% do SUS vai ser considerado inconstitucional também. E aí vem as nossas novas possibilidades. Mas, e acho que é isso que é importante a gente falar, que o STF não disse que bolsa de estudo é inconstitucional porque é inconstitucional. O STF disse, olha, o Estado não pode exigir isso, mas você, entidade beneficente, tem que comprovar a tua atividade beneficente. Você, instituição de educação, tem que comprovar que você não é somente uma instituição sem finalidade lucrativa. E aí vai o grande trabalho do Marcos, em que, porque bolsa de estudo é objetivo. Se eu dou para uma pessoa carente ali, socialmente vulnerável, etc, etc, que não necessariamente está nos termos da lei, tá? Porque a lei considerou, o STF considerou inconstitucional aquele limite, por exemplo, de bolsa de estudo, de um salário mínimo e meio, porque tem gente que pode ter mais, uma renda maior que per capita de um salário mínimo e meio, e estar numa situação vulnerável, estar socialmente vulnerável. Imagina alguém aí que tem um filho com, por exemplo, síndrome de Down, e tem 90% do teu salário de R$3.000 em função de uma criança, de um atendimento a uma criança. Você vai me falar que essa pessoa não precisa de ajuda do Estado, do terceiro setor, enfim, não tem como. Então, esse critério objetivo de o Estado determinar, eita, 1,5%, não pode. 1,5% salário mínimo, não pode. Lá disse que por meio de complementar pode. Eu continuo falando, para mim não pode. Como é que eu determino que realmente só pessoas com renda per capita de até um salário mínimo e meio precisam dessa assistência? Enfim, mas hoje é o que a gente tem. Se vier uma lei complementar nesse sentido, vai ser contestada novamente pelas entidades. De toda sorte, o que a gente tem hoje é que essa lei que está aí, ela tem vários dispositivos inconstitucionais. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito importante, ela disse, opa, o SEBAS é constitucional. Apesar dos requisitos dele não serem constitucionais, o SEBAS em si só, ele é constitucional. Por quê? Porque o Estado tem o direito de te fiscalizar. Ele tem o direito de fiscalizar. Porque ele quer saber se você é uma entidade beneficente. Lá na Constituição diz que você precisa cumprir determinados requisitos em lei. Então o Estado tem o direito. E como ele o faz? Ele poderia fiscalizar todo mundo?
Não, seria muito difícil. Então, o que ele faz? Ele te pede de antemão que você apresente essa documentação para você ser certificado. Esse certificado, mais uma vez, ele é declaratório. Ele só te diz que você é. Não quer dizer que você passa a ser com ele. Não. Ele te diz que é. Mas o Estado tem o direito de te exigir. Então vai a primeira pergunta com a primeira resposta. O SEBAS eu preciso do SEBAS hoje? Sim, precisa. Ou você precisa de alguma outra medida que te diga que você é beneficiente de assistência social. E aí você pode, por exemplo, conseguir uma decisão judicial. Por quê? Porque isso é fácil não, mas isso a gente consegue justificar. Juiz, olha, se eu tiver que entrar hoje no Ministério da Saúde. Ah, detalhe, como a ação da saúde não foi julgada, em tese, a lei para a saúde está vigente, os requisitos do SUS estão vigentes. Então, instituição de saúde hoje não tem outra alternativa a não ser entrar no judiciário. Mas se eu consigo comprovar isso, eu tenho direito. Ah, mas a decisão saiu agora. Mas eu faço com o Marco um trabalho de um balanço social, de um relatório social, há 5 anos. Olha aqui todas as minhas atividades. O MEC não vai te dar a partir de 5 anos, ou o Ministério da Cidadania e nem o Ministério da Saúde. Nesse caso, vai ter que entrar no judiciário para comprovar, para falar, olha, primeiro, eu preciso do SEBAS, eu sei que eu preciso. Eu não estou discutindo o que o STF está me dizendo do SEBAS, mas eu tinha condições lá atrás de pedir o SEBAS? Não tinha. Por quê? Porque eventualmente eu cobrava ali cobrava na assistência social, ou eu dava 18% de bolsa de estudo. Então, mas fazia centenas de outras atividades filantrópicas ou beneficentes. Mas isso não valia. Então, se eu não tinha o direito, eu nem pedi, porque eu não iria conseguir. Então, existe a possibilidade do judiciário, e existe uma súmula do STJ que diz justamente que o certificado só é declaratório. Então, se você consegue comprovar de outras formas que você é beneficente, o direito é seu. Não é o Estado quem te dá esse direito. Você pode conseguir de determinadas maneiras. Aliás, eu estava até conversando com uma amiga, e essa amiga ela trabalha com outros tipos de certificações, mais voltadas até para o mercado. Então, muitas vezes, se você. Como se fossem ISOs, específicas para o responsabilidade social corporativa. Você tem um certificado desse, é muito mais difícil do que você conseguir eventualmente um SEBAS. Porque você tem que cumprir um compliance pesado, você tem que ter. Se eu tenho mais, eu tenho menos. Se eu tenho mais, eu tenho menos. Então, e uma definição muito importante que o STF disse, nesse último julgamento, que apesar do SEBAS ser constitucional, essa lei ordinária que está previsto o SEBAS, aquilo que ela é constitucional, na verdade, ela só explica, esmiuça aquilo que o Código Tributário Nacional diz. E o Código Tributário Nacional diz, os requisitos que ele tem lá, serve para a gente poder comprovar a nossa atividade, que nós somos beneficentes, que a gente cumpre nossos fins institucionais, que a gente pega tudo aquilo que a gente arrecada e reverte para as nossas próprias atividades, que no final das contas, essa atividade está atuando em prol de um socialmente menos vulnerável, de um carente, enfim, de uma comunidade mais pobre, etc. Então, é um pouco isso que ficou definido no STF. A gente poderia ficar aqui conversando horas, horas e horas, as ações têm implicações jurídicas, mas acho que é importante falar que, juridicamente hoje, por exemplo, quem é uma assistência social estrito sensu, ali que não é educação e saúde, ela vai ter um grande problema para conseguir o SEBAS. Por quê? Porque ela é obrigada, e isso é um absurdo, mas o ministro Gilmar Mendes não se atentou. Ele não disse que a inscrição no Conselho Municipal é inconstitucional. Ele disse que é constitucional, que isso seria um mero requisito de fiscalização. Só que para eu ser inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social, eu tenho que cumprir aquilo que o LOAS me diz. E se eu cumpro o LOAS, que o LOAS me diz, não necessariamente eu estou dentro do LOAS, eu posso estar fora. E o LOAS restringe parte do que é conceito de assistência social na Constituição. O ministro Gilmar Mendes diz isso. O LOAS exemplifica. Então, se você cumpre o LOAS, ótimo, mas não limita as suas atividades ao LOAS. Então, muitas vezes você está numa atividade que está fora e o Conselho de Assistência Social não vai te dar isso daí, então você não consegue o SEBAS. Então, surge
só surge a alternativa hoje do judiciário. De toda forma, para educação, principalmente a básica, porque o ensino superior ainda tem uma confusão maior, porque parte do ProUni não foi revogado, enfim. Mas para a instituição de ensino básico, hoje, se você não cumpre a entidade, você não cumpre os 20% de bolsa, é possível fazer o pedido no MEC. E pedindo para que desconsidere a bolsa, mas tem que ser comprovado a sua atividade de assistência social. O que você faz além... Tudo bem, a bolsa é objetivo, então é fácil, mas para além daquilo, hoje a gente não sabe ainda se o MEC vai indeferir pelo não cumprimento da bolsa, porque existe uma ação declaratória julgada em que ele é obrigado a cumprir. A gente ainda não teve pedidos, mas já teve várias decisões judiciais que obrigou ao MEC fiscalizar, por exemplo, só pelo 14 do CTN. A gente até teve Fragoso, eu vou utilizar o teu exemplo aí, vou te pedir toda a licença para isso, até porque o teu caso foi anterior ao julgamento da ação, enfim, o seu caso é muito interessante, mas o Fragoso, a gente entrou com um pedido no MEC, cumprindo exatamente tudo que a Lei 12.101 fazia, com o decreto 8.442, se não me engano, e a portaria 15. Eles viram lá, é chato, porque você tem que cumprir um relatório de atividade específico, no modelo específico, de uma forma específica. Mas a única coisa que a gente fez, falou assim, opa, você me determina que eu diga qual é a renda do meu aluno bolsista. Eu não preciso fazer isso, o STF já disse inconstitucional. Se eu tenho, ótimo, excelente. Mas se eu não tenho, isso não precisa ser feito. Então, a gente tenta cumprir todos os requisitos, entre aspas, burocráticos hoje para a certificação, até para comprovar a atividade. E o STF, o que ele diz no final das contas essa burocracia da União, ela é possível. Então, a gente não quer dar brecha para lá na frente falar assim, mas vocês tinham que ter feito nos moldes da portaria tal, e não foi feito. Ainda que a portaria diga que a gente tem que dar bolsa, nisso ele é inconstitucional, mas a gente cria e faz ali toda a certificação nos moldes. E a mesma coisa vai ser na assistência social e na mesma coisa vai ser na saúde. Então, na assistência social, olha, eu não preciso pedir a inscrição no conselho municipal, porque especificamente no meu município ele me pede isso. Como ele me pede isso e isso é inconstitucional, portanto, eu não tenho como obter. Se o Ministério me indeferir, aí eu entro no judiciário. Senão, a gente vai brigar por meio de recursos. E, por fim, para resumir, enfim, dar como o certificado é declaratório, ele declara a partir da documentação enviada para o Ministério. Então, se a gente enviou a documentação do ano passado, o direito ele tem que ser a partir do ano passado, não é a partir do deferimento lá na frente do Ministério, não. É a partir, por quê? Porque eu comprovei a minha condição de beneficiente. O Ministério hoje, os ministérios aceitariam documentação do ano passado, porque essa é a regra da lei. Então, e os ministérios eles estão adstritos à lei, eles não podem mudar. Então, a gente só poderia entregar hoje da lei. Caso seja necessário, por exemplo, comprovação de ser entidade para trás, aí infelizmente, só o judiciário, que é no judiciário em que a gente consegue contestar todas essas coisas. Mas o resumo, entidade beneficente é algo que precisa, que não é só o que está na lei 12.101, não é só o que está na LOAS, é muito maior do que isso. E aí é que a gente tem a gente amplia o nosso... E outra coisa, bolsa de estudo não é o único meio de se comprovar a beneficência. Atendimento ao SUS não é o único meio, existem outras formas. Essas outras formas, que é o nosso trabalho, que é aquilo que a gente faz em conjunto, que consegue comprovar essas outras formas. O Marcos aqui, ele me contou alguns exemplos assim extraordinários, porque hoje o Estado te pede 20% de bolsa. Eu tenho um cliente que ele tem uma mensalidade muito alta. Então ele fala, olha, eu dar 20% de bolsa, eu estou perdendo de receita um valor que me quebra. Me quebra. Só que com um curso que ele dê específico de empreendedorismo, por exemplo, social, ou de gráfico, ele atinge milhões de pessoas. Com
E ele tem toda uma infraestrutura para fazer isso, porque ele já tem, né? Ele é uma instituição de ensino superior gigante. Imagina o quanto ele não pode atender com pouco, ele pode atender muito. Então, por que que o Estado me obriga a uma bolsa de estudo? Tudo bem que eu vou atender 300 pessoas, então eu tenho um colégio com 1.000 pessoas, eu vou atender ali 20%, vou atender 200 alunos, mas eu posso fazer muito mais, com menos. Não é o quanto você gasta, é o quanto você gera para a sociedade, é o quanto você consegue atender os mais necessitados. Então, um pouco em resumo é isso, são esses conceitos que a gente gostaria de deixar para vocês, e aí cada um tem a sua própria instituição. Olhe para si, verifique aquilo que você faz, aquilo principalmente que você pode fazer, aquilo que você pode fazer com quem você pode, aquilo que você pode gerar para a sociedade, porque no final das contas, aquilo que você pode gerar para a sociedade, que é o que vai te dar um benefício, tudo bem, é um benefício tributário, ótimo, a gente também não vai negar, eu sou advogado tributarista, essa é a minha função não é fazer com que as pessoas não recolham, não paguem impostos, mas é reconhecer o trabalho feito e garantir um direito que se tem de não recolhimento, é um direito das entidades, não é dado, não é cedido, é um direito. Então, um pouco esse enfim, o que eu principalmente gostaria de passar aí e deixar essa pulguinha atrás da orelha de cada uma de vocês aí. Complementando até o que o Roberto está falando, colocou, acho que é importante, né, como você está falando as entidades do terceiro setor que mostram que fazem muito mais, né, do que a própria lei de SEBRAS 12.101 faz, né? E citou alguns exemplos, né? A gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando dos exemplos bonitos que tem, mas só para assim, ilustrar de uma forma bem rápida e curta, né? Você falou no Roberto Fragoso na área de educação, aí com parceria que está sendo feita com a Secretaria Municipal de Educação, está oferecendo um contraturno escolar aí, junto à prefeitura, para mais de 80, 100 crianças. Marcos Senise, que também está acompanhando a gente aqui, também através de termo de colaboração com a Prefeitura de São Paulo, trabalhando no formato das creches, né? Oferecendo mais de 140 vagas para as crianças da periferia. Lá no Rio de Janeiro, que você falou do Gabriel, né, que é o Delfim Box, né, que é o Gabriel Ribeiro, que já trabalha há mais de 10 anos nesse formato. Hoje ele impacta 800 detentos e 1.200 crianças das comunidades carentes. Na área do esporte, por assistência social. Pela lei, ele jamais poderia ter o SEBAS. E o impacto que ele está causando. Doutor Modesto, lá na Bahia, em Salvador, que é na área da saúde, que já trabalha também há 7 anos num formato semelhante, impacta aí aproximadamente 36 mil pessoas por ano de atendimento gratuito, 20 e poucas mil exames realizados. Há quanto tempo ele está fazendo isso, né? Aí é onde você colocou a importância do trabalho que vem sendo feito. Eles são totalmente, todas essas pessoas que nós mencionamos, são beneficentes. São entidades beneficentes de fato, cumprindo com a sua finalidade, né? E a importância de mostrar isso, e mostrar e documentar isso, que como você comentou bem, é o compliance, né? Nós temos que ter tudo documentado para falar, olha, eu faço. Eu estou mostrando aqui no meu balanço social e ambiental o impacto que eu estou causando. E mensurar esse impacto. A gente tem como mensurar o impacto causado, valorar, colocar valor nesse impacto. Para mostrar, assim, no seu balanço que eu obtive, né, um benefício, tá? Eu obtive um benefício de renúncia fiscal X, mas eu coloquei à disposição, né? Eu beneficiei. O que eu beneficiei com qual o valor que eu beneficiei? Qual foi a minha contrapartida? Tá? Que não precisa ser idêntica, não, mas qual foi a minha contrapartida? Que às vezes é muito maior que o benefício. Se você for atrás do impacto causado e mensurar, que é muito difícil mensurar, você deu muito mais do que você recebeu. Com certeza. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, né? Então, acho que foi muito válido nessa nossa conversa para estreitar esses conceitos e mostrar que realmente a beneficência social, né?
as ações sociais, a assistência social é algo muito maior, né? Muito maior do que o que a gente está vendo. É realmente os direitos sociais, né, de cada um, né? E você sabe, Marco, que o advogado ele tem uma tara, né? Que é documento. Uhum. Documento é o que garante porque você pode ter a melhor tese do mundo, mas é o famoso contra fatos, não há argumentos. Então, quando vem uma instituição, a gente atua, enfim, de instituições pequenas, grandes, médias, etc. Quando vem de uma instituição, tudo documentado, tudo correto, tudo bem feito. E aí eu falo advogado, mas imagina para o juiz que recebe do outro lado de lá, ele fala, eu não tenho como negar que tá, uma instituição é beneficente. Aliás, existe até, a gente percebe muito isso no setor. Tem algumas instituições que nunca são fiscalizadas. Elas não são fiscalizadas, simplesmente porque se tem que, olha, não existe. Contra isso, a atividade por si só. Então, eles podem. Aí, beleza, verifica se eventualmente distribuiu dinheiro ou não para os diretores, etc. Mas no final das contas, em compensação, tem outras nossas, até por viés ideológico, em que a gente, por mais que faça, fala, eu discordo da atividade. Eu não concordo com que a gente tem uma instituição que é religiosa, mas ela é uma editora de livros, mas ela faz um trabalho fantástico no Amazonas, no Brasil inteiro, fantástico. Só que o fiscal ele considera que ele não é possível que vender Bíblia, a venda de Bíblia não pode ser. Ele não entende que eu estou vendendo Bíblia para conseguir dinheiro, para conseguir verba, para poder fazer isso tudo de atividade assistencial. Só que ele discorda que isso é atividade essencial. Não, você não entendeu. Vender Bíblia por si só, até posso discutir, tá? Porque a Bíblia tem um papel importantíssimo na vida das pessoas. Até isso eu posso discutir, mas olha o que eu faço com isso. Olha o que eu faço com isso. Então, essa documentação, esse trabalho que é feito de relatório, de demonstração, além da questão para nós advogados, hoje em dia é negável, né? Isso é marketing, isso é uma forma também de comprovar, de vender, né? As empresas hoje sociais, as empresas verdes, elas têm um apelo maior. Então, não é só também uma questão tributária, ou não é também uma questão né, de consolidação no mercado, porque as instituições elas estão no mercado. Então, a documentação é essencial. Para a gente hoje, se um cliente fala assim, não, mas eu cumpro o 14 do CTN, vamos entrar na justiça? Porque eu não distribuo dinheiro, eu nunca mandei dinheiro para fora. Eu não me sinto nem bem. Você fez atividade beneficente? Não, mas dá para brigar no judiciário. Não, tudo bem, você é advogado, né, você é obrigado a defender, etc. Mas é muito mais que isso. E é isso que é o prazer de trabalhar para o terceiro setor. É saber olhar o lado de lá, e olhar, ver o lado de lá e falar, nossa, olha que legal tudo aquilo que faz. Eu vou brigar até aonde tiver que brigar para poder fazer valer o direito de não pagar. Porque entre os 20% de cota patronal, de PIS, de COFINS, que você está dando para o Estado muitas vezes não fazer nada, eu prefiro que você atue. E aí, o FONIF, que é para quem não conhece, que é o Fórum das Instituições Filantrópicas, tem estudo interessantíssimo, depois eu compartilho com todos, em que ele faz a contrapartida, o quanto custa uma bolsa do particular em relação ao Estado. Então, a cada uma bolsa, o Estado gasta 7 vezes mais. Então, ele consegue demonstrar atividade específica, ele vai fazendo saúde, assistência social, o quanto a sociedade ganha com a nossa atuação, com a atuação do terceiro setor. Então, acho que a nossa conversa foi um pouco para isso, para explicar todo esse conceito todo. Pelo menos fico à disposição aqui até para tirar alguma dúvida que alguém tenha, alguma coisa, e, né, enfim, ficamos aí à disposição. Só queria fazer ressaltar um ponto que me parece muito essencial. Atuando nessa área, principalmente da educação básica, a secretaria das séries que cuida disso, várias vezes, sempre disse uma coisa para mim que me chama atenção. Ele falou, Kovac, a educação básica
ela tem um enorme problema de dizer o que faz, o que é e como registrar a sua atividade, né? E muitas vezes a gente percebe que esse é um grande problema. Eu sou tão sério que eu pego o contador que está acostumado a fazer um servicinho lá de final de semana. E esse contador desconhece o mecanismo de contabilização. E um dos critérios fundamentais é a contabilização. A imunidade ela é quebrada pela contabilidade ou mal feita, muitas vezes o registro errado, né? Às vezes a publicação dá ressalva, inclusive, publica-se até no Diário Oficial, é uma delação premiada, né? Porque desconhece, né? Eu vou dar alguns exemplos assim típicos de quebra de imunidades que a gente viu e que deu um trabalho para mudar. O mantenedor tinha lá 10, lembra naquela época, né, Fragoso? Quem tinha telefone era milionário, né? Então alugava-se telefone e tudo mais, era aquele, né? Virou um negócio e tal, não sei o quê. E aí a escola foi crescendo, ela foi crescendo e precisava de linha telefônica. E aí o que você faz? Você pega do sogro, da avó, da tia, para colocar, né, no tronco, etc e tal, papapá. Aí, resultado, chega lá, vai verificar lá, tem uma conta paga. Roberto Fragoso, Judite Fragoso, não sei o que Fragoso. Pô, quer dizer que vocês pegam as contas telefônicas de vocês e colocam aqui? Não, mas não é isso. Aí não tinha o quê? Uma sessão, não tinha um comodato, não tinha. E aí, até reverter a história, demora um tempão. Então, vai fazer uma viagem para o exterior, tá lá, o Ciesp está fazendo um evento e tal, e lá está o diretor da escola indo para lá, fazendo para se qualificar, papapá, não sei o quê, volta, tem lá diretor, mas não tem um relatório da atividade, não tem o que foi feito, não tem a multiplicação daquilo que foi feito, e tudo isso é registro, né? Faltou registro. Parece que é turismo. Parece que é turismo. O cara foi lá, ele viajou, não sei o quê, papá, e não registrou nada. Eu, quando comecei a trabalhar com faculdade, eu chegava para o meu coordenador de curso e dava uma máquina fotográfica. Faz tempo, hein? Aí ele dizia assim: para que essa máquina fotográfica? Sabe por quê? Eu quero que você registre tudo o que é feito na escola. E aí eu vou te pedir um relatório, você não vai lembrar o que você fez. Você tira a foto e põe lá, primeiro congresso, capacitação, papapá, uma vez por mês me entrega o relatório com as fotos e tal. Por que eu estou dizendo isso? Porque o direito, ele é tangível também. Se você não demonstrar tangibilidade, você não faz milagre. E aí fica aquela tese: não, eu sou imune por quê? Porque eu cumpro o artigo 14. Aí você fala assim, mas então me dá a documentação. Pô, mas o contador não entregou ainda, né? Tal. Então, um cuidado, um zelo fundamental para isso é a contabilização. Porque as coisas são justificáveis. É o exemplo típico do telefone. Era simples. Era só fazer um registro. Agora, imagina eu, não conheço o Fragoso, chego lá e falo assim, você tá de sacanagem, né, Fragoso? Pegou os telefones da sua mulher, pôs tudo aqui, e é o que fica. E é o que fica. Entende? Então, o olhar da contabilidade, ele é fundamental. E aí, por que eu estou dizendo isso? Quando, de novo repetindo, os secretários que cuidam disso, e a área contábil técnica do MEC, eles vão no checklist, só isso. É que nem aquela história de como procurar um problema, né? Você põe a figura lá, distribuição de lucro, pronto. Procurar, chega lá, já tem, pronto, acabou, não preciso nem olhar mais o resto. Entende? Eu vejo muito contador que põe, às vezes, distribuição quando não é distribuição. É o salário dele como empregador, como mantenedor na atividade da mantida. E ele é diretor, ele exerce a função. Então, ou seja, de royalty indevido. É isso. Então, eu queria só fazer o registro, porque
eu vejo o pecado que tem, e quem analisa os projetos fala assim para mim, muitas vezes já falaram uma vez para mim, nossa, é tão ruim deferir certificado para com quem a gente tem dúvida, mas tem uma documentação impecável, até porque quem não faz nada tem tempo para construir documento, né? E ao inverso, daquele que faz tudo e não sabe demonstrar. Você tem uma ideia, a gente tem uma paróquia, uma comunidade aqui em Ferraz, porque eu digo que estou em Mogi das Cruzes, que eles, assistência social 100%, integral. Ou seja, não paga absolutamente nada. Mas tinha um detalhe que eles estavam faltando, sabe qual era? O registro como instituição na prefeitura. Então, ou seja, faz tudo e não tem o carimbo, né? A instituição Ayrton Senna, que faz um trabalho maravilhoso, mas tinha uma enorme dificuldade que pode ser rompido com a situação atual. Eles formam professores para a escola pública, mas não são uma instituição, não tem o carimbo. Entende? Então, de repente, é melhor ter o carimbo. Eu tenho um curso de licenciatura e formo pela extensão, professor, etc. Então, é só assim um registro que eu queria fazer a vocês, que é fundamental. Não se faz milagre, mas se multiplica os pães quando a reza está correta. Né? E normalmente eu vejo, repito isso, as instituições muito sérias, elas se preocupam com várias coisas, e nesse aspecto não tem tanta preocupação. Só comparar. Uma instituição educacional, ela sabe contabilizar o ensino perfeitamente. Não é isso? Tem começo ao fim, tem período letivo, tem nota, tem todas as atividades. Comparativamente, a assistência social, à educação, a mesma coisa. Tem que ter todo o registro a fim de demonstrar que é aquela entidade, né? Um dos primeiros casos em que derrubou-se a certificação, naquele momento, isso depois de 77, que tinha muita discussão, uma instituição não tinha SEBAS. Sabe o que ela tinha na época? Balanço social. Relatório de atividade, né? Pô, ou seja, é muito mais complexo do que aqueles quadrinhos de bolsa de não sei o quê, papapá, né? O juiz olhou e falou assim, vocês estão de brincadeira, eu vou ter que observar um formulário, quando aqui eu tenho um balanço social com todas as atividades, demonstrando quem são os beneficiários, e etc. E ganhou a causa. Entende? Então, desculpa, que eu fiquei 1h30 sem falar, começo a ter problema, sabe? Eu tenho que falar, né? Então, é só para dar uma bicadinha aqui na brilhante exposição dos dois aqui. Ô, Kovac, você sabe que a doutora Fernanda está aqui, a doutora Fernanda trabalha com o Marco. Numa coisa, nós três concordamos, nós advogados, o problema é sempre do contador, né? Mas olha, posso só dar uma palavra? Nós, claro, graças a esse encaminhamento, tivemos um auditor contábil que nos organizou em algumas situações que nós também estávamos completamente errados. Sim. E dividindo em situações diferentes. Ele pôs a gente no eixo, que é o trabalho final. Foi muito bom. E sem isso, não dá para seguir. Foi muito legal. Ô, Fragoso, eu vou fazer uma correção na sua fala. Você falou, nós estávamos completamente errados. Quem estava era o contador, né? Não era você. Sim. Os números estavam todos lá, né? Mas foi muito bom para a gente olhar e poder ver que nós mesmos, né, estávamos dando uma informação nas caixinhas erradas, né? Sim. Hoje, muito legal, estamos com todas as caixinhas corretas e foi muito bom. Trabalho fantástico a 16 mãos, como eu digo, né? Com vocês, com o Marcos, foi muito legal, muito bom. Então é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida também, ficamos aí à disposição. Senão, acho que a gente, de repente, pode encerrar e, de toda forma... O assunto é muito amplo, né? Sim.
tem que divulgar e vai ser por cápsulas, né? Isso que você fez hoje foi fantástico e a gente vai dividir novas cápsulas com todo esse seu know-how, o know-how do Marcos e os encaminhamentos que foram feitos para auxiliar todas essas instituições chegarem no caminho correto, que é o que nós estamos fazendo juntos hoje aí. Parabéns aí. E live na vida, né? Nós estamos na quarentena, o seu pai está lá em Mogi, eu estou aqui em Alphaville. Tá vendo? A gente está no escritório, alguém tem que trabalhar na família, né? Então, não é assim, tá... home, né? Stay safe, saúde, né? E nós vamos passar por essa melhores do que como entramos. Né? Se Deus quiser. Aliás, nós precisamos passar, inclusive, porque houve uma promessa, e a minha memória é razoavelmente boa, de comer uma costela. Olha, uma costela... E o leitão? O polvo e o leitão de bairrada. Quer dizer, isso está tudo de pé. Muito bom. Diz que a bairrada aí é igual à portuguesa, né? Igualzinha. Gente, eu vou deixar também o meu e-mail, enfim, o telefone no chat. A gente tem um chat que acho que fica acessível para todo mundo. Eu vou deixar, tô deixando agora. Caso precise de alguma coisa também, a gente fica à disposição. E agradece aí, enfim. E principalmente agradece o Marcos pela parceria aí, por todo o ensinamento. Muito obrigado, viu? Nós também aqui estamos à disposição. Vou deixar também o contato, o telefone aqui no chat. E estamos à disposição. A parceria é muito grande, é muito boa. Parceria com o escritório aqui do Dr. Kovac, do Kovac Associados, Roberto. E a parceria com cada um dos nossos clientes. Cada um dos nossos clientes hoje são parceiros, né? Se tornam amigos, parceiros, porque nós aprendemos juntos, né? A gente está sempre absorvendo essas informações importantes que cada um traz, porque cada atividade, por mais que às vezes esteja na mesma área, ela se comporta de uma maneira diferente, tem uma maneira diferente de se encarar e se trabalhar com ela. Então, muito obrigado aí pela atenção de todos aí, estamos à disposição. Muito obrigado, Roberto, obrigado, Kovac, aí também pela oportunidade aí. A gente está compartilhando conhecimento com todos. Façamos outras vezes. Então, boa tarde. E saúde para todos. Para isso. Obrigado, você também. Uma boa tarde para todos aí. Até mais. Até mais.